Enoque tinha comunhão com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. Abraão, chamado por Deus, lá em Gênesis capítulo 12, o homem também tinha comunhão com Deus. Moisés, ou melhor, Isaac, também tinha comunhão com Deus. Moisés, ele, quando Rebeca, o servo de Abraão, vai buscar Rebeca para casar, Isaac vai orar. Vai orar a Deus, ele sai para orar. Jacó também tinha comunhão com Deus. Jacó orou a Deus. Quando ele estava sendo perseguido pelo seu irmão Esaú, ele orou a Deus, para Deus livrar ele de quê? Das garras do seu irmão. Quem mais me ajuda aí? Moisés tinha comunhão com Deus. Jó era homem que tinha comunhão com Deus. Jó tinha tanta intimidade com Deus, que quando os seus 10 filhos se reuniam para fazer aquela ceia, almoçavam, jantavam na casa do mais velho, quando acabava tudo aquilo ali, Jó ia nas madrugadas ali, o que? Sacrificar a Deus, porque ele pensava no seu coração. Ele dizia: se algum deles tiver blasfemado contra Deus, ele ia lá e fazia o sacrifício para quê? Para Deus perdoar, purificar eles. Isso é comunhão com Deus. Aleluia. Nós temos Moisés, que era homem de oração, o homem que, usado por Deus, Deus dando direcionamento, foi o líder do povo ali. Quando saiu do Egito, o povo foi escravizado durante 400 anos, e Deus, com a sua mão poderosa, usando Moisés para tirar aquele povo ali das garras de Faraó e levar até a terra prometida, a qual Deus havia prometido. Tem um episódio na Bíblia, livro de Êxodo, aonde Deus fala para Moisés: Moisés, esse povo é muito teimoso, desobediente, eu vou matar eles todo mundo, vou eliminar todos eles, Moisés, vou começar uma nova geração a partir de Aleluia. Aleluia. Aí você sabe o que é um homem de oração, um homem que tem intimidade com Deus, também uma mulher que tem intimidade com Deus. Aí Moisés faz o quê? A palavra diz que Moisés vai interceder em oração pelo povo, dizendo: Senhor, o que irão pensar o povo do Egito? Eles vão dizer, o povo vai dizer que o Senhor tirou o seu povo da terra do Egito para deixar ele para matar ele aqui mesmo no deserto. O que eles irão pensar, dizer, falar do teu grande nome? Aí a palavra diz que Moisés começou a orar, começou a falar com Deus. Aí Deus fez o quê? Deus disse que não ia mais eliminar o povo. Isso é o efeito de um homem, de uma mulher que ora. Aleluia. Ele intercede por aqueles. Aleluia. Ele intercede pela família, intercede pelos seus em oração. E Deus, com a sua grande misericórdia, Ele dá o livramento, querido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Outro homem que orava, Jabes. A oração de Jabes, acredito que é a oração mais rápida da Bíblia. Ele pede para Deus que alargar as suas tendas. Ele pede para Deus prosperar a vida dele. E naquela oração ali sincera, Deus faz o que? Deus abençoa. A palavra diz que Deus abençoou Jabes em tudo que ele pediu. Isso é efeito de uma oração, um diálogo com Deus. Quando eu tenho diálogo com Deus, quando eu tenho intimidade em orar, conversar com Deus. Aleluia. Orar, não é a gente querer ser importante, chegar diante de Deus, querer colocar Deus na parede. Não tem que fazer, não. É se o Senhor, Pai, quiser fazer. É segundo a sua vontade, meu Deus. Aleluia. Porque às vezes nós queremos chegar diante de Deus, obrigar Deus a fazer as coisas, não é assim também que nós
muitas vezes tem pessoas que fazem isso. Não, Pai, é segundo a sua vontade. É a vontade de Deus que prevalece. No momento em que nós estamos o quê? De joelhos aos seus pés, humilhados, orando, pedindo a Ele uma bênção, uma cura, uma libertação, uma vitória. É a vontade dele que tem que prevalecer quando nós estamos orando. Glória a Deus. Porque Ele é maior, é só Ele que tem o poder para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 12. Herodes prende Pedro e prende a Tiago. E ali Herodes já manda matar Tiago ao fim da espada. E Pedro fica preso para morrer no dia seguinte. Por quê? Porque naquele tempo era a festa dos judeus. E como Herodes tinha mandado matar Tiago, o povo achou bom, aí ele, vou deixar Pedro para morrer, para matar amanhã, porque o espetáculo vai ser maior, vai ser mais lindo, o povo vai achar melhor. Só, querido, enquanto Pedro estava preso, estava naquela prisão, ali sendo guardado por 16 soldados, e amarrado com correntes, eu acredito, eu creio, havia uma igreja que estava orando incessantemente pela vida de Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, senti a presença de Deus nesse momento. Glória a Deus. A palavra diz que a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. Aleluia. O apóstolo Tiago está dizendo isso, a igreja de Jerusalém. Glória, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a igreja fazia incessante oração pela vida do apóstolo Pedro. E aqui nós vemos nessa parábola que Jesus fala o quê? Sobre o dever de orar e nunca desfalecer, nunca desanimar. Eu costumo falar o seguinte: nós podemos até desanimar, porque isso é natural. É natural, por causa do cansaço, às vezes desanima. Mas de uma coisa eu digo, querido: nós não podemos desistir. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso até desanimar, mas eu não posso desistir, Jesus, porque o Senhor é maior do que o meu desânimo. Glória a Deus. Glória a Deus. E a igreja estava orando a Deus. Com certeza aquela oração: Senhor, manda um anjo, Pai, ou com o teu braço poderoso liberta o apóstolo Pedro. O Senhor tem promessa na vida daquele homem. O Senhor prometeu a ele que ia levar ele em outros lugares, ia fazer dele pescador de homens. Aleluia. Com certeza a igreja estava lembrando a Jesus da promessa, querido. Uma das coisas que nós temos que fazer quando nós estamos orando é lembrar Deus das promessas que Ele nos fez há 10, 25 anos atrás. Não querendo dizer que Deus Ele esquece das coisas, não. Mas é porque Ele ama quando nós fazemos isso. E a igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. Aí o que acontece? Por volta da meia-noite, quem que vai lá? O anjo. O Senhor manda um anjo para ir lá. E as cadeias vão se abrir. E por último, quando ele chega lá onde Pedro, as algemas dos braços, dos pés, das mãos e dos pés caem. Ele diz: Pedro, cinge-te! Ou seja, cingir quer dizer o quê? Pedro, se coloca na posição. Aleluia. Pedro, se coloca, Pedro, de pé, que agora você vai, aleluia, marchar, Pedro. Cingir é o quê? Se colocar na posição. Aleluia, Jesus. É ficar pronto para a batalha. A vida de Pedro ainda não ia acabar ali não, querido. Sabe por quê? Porque é o Senhor que está o quê? Com a caneta escrevendo a minha e a sua história. Aleluia. O homem pode decretar, pode falar, acabou, morreu por aí. Não.
você. Agora é o final. Não. Sabe por que não acaba? Porque não é ele que está escrevendo a nossa história. Quem está escrevendo a minha e a sua história é Deus. Aleluia. Ali para Herodes, para aquela multidão que estava ansiosa, esperando o espetáculo, que era a morte do apóstolo Pedro, já havia acabado ali. Mas para aquele que prometeu, o dono da promessa, ainda não havia acabado. Para Pedro não, querido. Por quê? Porque tinha uma igreja orando incessantemente. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz o que aos Tessalônicos? Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a boa e perfeita vontade de Deus, em Cristo Jesus. Enquanto eu e você estivermos orando, ainda há solução. Aleluia. Enquanto a igreja estiver orando, enquanto a igreja estiver de joelhos no chão, orando, buscando, ainda há solução. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você, mamãe, ou papai, esposa, esposo, estiver orando, ainda há solução. Amém, Jesus. No tempo certo, Deus traz o teu livramento, a libertação. Deus salva, Deus cura, Deus dá vitória. Foi assim que aconteceu com a vida do apóstolo Pedro. Aí o anjo do Senhor chega e diz: Pedro, levanta, cinge. Pedro se veste ali, se coloca na posição e quando chega lá na casa, no Sinédrio, onde estavam todos eles orando, aí Pedro chega e bate na porta. Pedro ele não estava, ele estava tão assim que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, estava atônito. Aí depois que o anjo vai embora, ele diz: agora sim, eu sei que o Senhor me mostrou uma visão. Quando ele chega em casa, que ele bate lá na porta, vai uma menina chamada Rode e diz: Pedro está ali. Para vocês verem que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Ela conheceu a voz de Pedro na hora que Pedro diz: abre aqui, sou eu, o apóstolo Pedro, abre aqui. E ela de alegria correu para contar com os que estavam lá. E eles não acreditaram. Eles estavam orando. Você teve uma ideia. Mas quando Deus fez milagres, eles não acreditaram nele. E muitas vezes acontece assim na nossa vida. Nós estamos orando, buscando tanto. Quando Deus faz um milagre, a gente fica tão: meu Deus, será que foi mesmo? Meu Deus. Não que a gente seja incrédulo, mas porque quando Deus faz, Ele faz coisa grande. Aleluia. E nos surpreende mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aí o apóstolo Pedro entra, aquela alegria, né? Saber que aquele que Jesus tinha escolhido, né? Pedro, agora está para sentar com as ovelhas. Foi no começo. Aí foi uma alegria grande, meu amado. Aí nós vemos também, agora eu vou falar aqui de mulher, uma mulher de oração, Ana, que tem duas Anas na Bíblia, que eram mulheres de oração. Tem a Ana, mulher de Eucana, e a profetisa Ana, que já era mais nova, de 86 anos, que orava também. Ana, ela tinha tudo para desistir, mas através da vida de oração, ela não desistiu. Aleluia, Jesus. O Senhor havia o que? Cerrado, amado. Você sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Não. O Senhor havia fechado o ventre de Ana para que ela não tivesse filhos. E a mulher que tinha esse problema lá naquele tempo, ela era tida como amaldiçoada. Porque para eles era uma maldição. Muitas vezes acreditavam que vinha da parte do próprio Deus. Ou essa mulher fez alguma coisa para Deus cerrar a madre dela. Abigail, quando vai brigar com Davi, porque Davi está adorando a Deus, Deus cerra a madre dela também, que ela nunca teve filho. Ana, ela tinha a madre cerrada, ela não podia ter filhos. Ana, ela era, como é que eu posso dizer, a Penina, a rival dela.
ficava jogando direta, piadinha nela. Ela tinha tudo para parar. Eli, o profeta, o sacerdote da época, deu ela como bêbada por causa das suas orações. Mas Ana, em meio à aflição, em meio à tristeza, ao desespero, ela não desistiu de orar a Deus. Glória a Deus. O milagre dela. Aleluia. Glória a Deus. E Deus dá um filho a Ana, profeta, conhecido como profeta Samuel, que foi juiz durante 40 anos ali no Israel, o homem que trouxe o avivamento para Israel, porque o povo estava desviado, estava fora da presença de Deus, e através de Samuel, Deus trouxe novamente o povo para perto. Glória a Deus. Ei, meu querido, minha querida, você que está aqui, você que está nos assistindo, não desista de orar, não desista de buscar a Deus. Nós temos que orar, querido, nós temos que buscar o Senhor, porque nos últimos dias a qual nós estamos vivendo, cada dia que passa o coração do povo está endurecendo mais ainda. O povo não quer saber de Deus, o povo não quer saber de igreja. Quando nós chegamos para as pessoas e convidamos elas, vamos no culto, mas aí a pessoa, não vou lá hoje não, eu vou lá hoje, não é assim? Quando a gente fala para as pessoas, eu não vou hoje não, eu estou assim assado. O coração está muito fechado. Mas Jesus falou mesmo, nesse tipo de o amor de muitos iria o quê? Esfriar. Se esfriar. E o amor de muitos iria se esfriar. Muitas vezes a gente pensa assim, porque fulano matou alguém, nossa, que atrocidade. Não. Esfriar também a respeito de quê? De aceitar aquilo que vem da parte de Deus. Verdade. De aceitar o que é a sua palavra. Então nós temos que o quê? Nós temos que orar e nunca desfalecer. Jesus, ele é o maior exemplo de homem que orava. Um homem que durante aquele dia que Jesus orava 8 horas por dia. Jesus, a todo momento ele estava aqui, comunhão. Jesus, quando foi escolher os 12 para andar com ele foi orar primeiro. Pediu o quê? O direcionamento. Mas ele não era onisciente, não era 100% homem, 100% Deus. Era. Mas para dar o quê? O exemplo para mim e para você. Que tudo que nós vamos fazer, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos o quê? Que consultar a Deus, pedir o direcionamento. Senhor, o caminho é esse mesmo? É por aqui que eu tenho que ir, Jesus? Glória a Deus. Aí o Senhor diz, é por aqui, meu filho, vai. Vai que eu sou contigo. Aleluia. Davi, quando o povo foi, a sua família, tudo foi saqueado pelo exército inimigo. Davi chega lá com o exército dele, chega lá, não tem ninguém no lugar, lá onde eles moravam. Davi foi chorar. Chorou. O soldado dele aqui já ele. O rei deles orando, Davi, homem de guerra, valente, né? A única vez que eu vejo falar na Bíblia que Davi chorou. Aí Davi levanta no seu choro e diz que a oração que ele faz a Deus é essa. Eu posso ir, Senhor? Eu posso ir buscar o que é meu? Se o Senhor falar que está comigo, eu vou. Se o Senhor falar que é para eu ir, aí Deus vai e responde. Vai, eu já te dei a vitória. Aleluia. Querido, quando Davi vai, o resultado é qual? É a vitória. Sabe por quê? Porque ele pediu o direcionamento a Deus. E Deus deu o direcionamento, meu amado. Deus disse, vai que eu sou contigo. A vitória já é tua. Aleluia. Aleluia. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nunca dá errado. Glória a Deus. Mas é preciso o quê? Orar. Em comunhão, conversar. Aí para nós encerrarmos, Jesus deixou uma oração, poder.
galinho, não, aquela oração ali, Jesus estava o quê? Ensinando os discípulos a orar, através daquela oração. Jesus, em João 17, tem ali a oração de Jesus Cristo a Deus, a oração sacerdotal, e outras várias partes da Bíblia, Jesus também está orando. Tem a oração dele lá no Getsemane, todas as partes está orando. Quando ele vai orar de madrugada para de manhã ele chegar e sobre o discípulo, ele também foi orar. E eu e você, por que nós não oramos todas as vezes que vamos fazer algo? Né? Verdade. Amém? Amém.